noite! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nesse nosso momento diário de reflexão, nós aprendizes do Evangelho. Ontem falei sobre como vemos o dia do finados na visão espírita. E hoje, continuando com esse assunto, nós também podemos analisar a continuidade da vida, aonde a morte física é vista como um despreendimento do corpo, mas a vida do espírito continua. Lembra quando a gente falou sobre a palavra metanoia, aonde nós deveríamos ter uma nova maneira de pensar? E nós poderíamos usar com o dia do finados. Como assim? Em vez da gente pensar com peso, com lamentação, com tristeza, a gente pensar assim, que o dia de finados é uma data para celebrar a imortalidade da alma. Não ficaria muito melhor eu acreditar que todo aquele potencial, a alegria, o conhecimento, a sabedoria daquela pessoa que eu tanto gostei em vida e que ainda gosto, não acabou com o seu corpo e que em algum lugar continua ainda dando alegria, amorosidade, conhecimento e fazendo ainda algo no mundo espiritual. Olha como ia ser diferente a maneira de sentir, a maneira de lembrar e a nossa dor, ela suavizaria, pois eu teria calma no meu coração em saber que esta pessoa a quem eu tenho tanta saudade não sofre mais com aquela doença terrena, não ficou presa em nenhuma condição de uma doença que se estenderia por mais tempo na sua vida, com dores e outras enfermidades. E assim nós vamos nos despreendendo deste pensamento de dependência da pessoa. Pois pense, meu irmão, nós que ficamos aqui com tudo à nossa volta, com todos os nossos momentos ainda que podemos interagir com a família e com todos os nossos amigos, e o nosso amigo, nosso parente que se foi e que também se vê afastado momentaneamente do nosso abraço, do nosso carinho. Para ele é muito difícil também ter esta sensação de separação, pois assim como nós demoramos um tempo para compreender e entender os fundamentos de Deus, ele também, nesta nova passagem, ele demora também e tem dificuldade a se desprender das pessoas que ama. Vamos pensar e refletir sobre isso? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Leitura 141. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma. Quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior, contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância,
Belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relação entre as almas. O homem que se sente filho de Deus é sincero irmão das criaturas, não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As feições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Gente, isso é fato. Com certeza, nós não estamos juntos por acaso. Eu não estou aqui junto com vocês neste momento, lendo e aprendendo à toa. Com certeza, temos aqui um compromisso de outras vidas, de outras existências. Neste mesmo tempo, neste milênio, neste ano de 2025, com certeza, estamos aqui trabalhando juntos. A palavra não é por acaso. E se assim o é, nós que somos habitantes de vários estados, várias cidades e países também, por que então não acreditar que todos aqueles que hoje são pai, mãe, filho, família em geral, não são almas e espíritos que vêm nos acompanhando de outras reencarnações? Ah, é por isso que você não gosta da sua prima? É por isso que você não tem aquela afinidade não teve aquela afinidade com o seu pai ou com a sua mãe? Ou com aquele filho, você não consegue? Parece que você fala japonês e ele inglês? Sim, meu irmão. A esses que nós temos mais dificuldade de nos unir, de nos comungarmos, de ter uma amizade, é aqueles a quem nós devemos mais trabalhar. Ah, brincadeira, hein? Mas é assim, eu te digo. Porque é fácil gostar de quem gosta da gente, de quem adula, de quem paparica, de quem está sempre fazendo tudo o que a gente quer. Mas como é difícil, aquela pessoa que tem sempre uma implicância, aquela pessoa que parece que nos persegue, aquela pessoa que nos inveja, aquela pessoa que às vezes trama para nossa derrota. Eu não digo que nós devemos ter amigos de casa ou convite, mas se essas pessoas que eu falei que fazem tudo isso e são membros da sua família, pense bem, meu irmão, se hoje ela faz com você, o que será que você fez para ela também em outras existências? Ah, mas não é justo. Se eu vim com agora para ajudar, por que ela também não me ajuda? Por que ela continua me perseguindo? Porque nós somos diferentes na nossa evolução espiritual. Se hoje você veio com essa compreensão de amar, de ser mais fraterno, de ter amizade com essa pessoa, e ela veio ainda com lembranças da sua caixa, porque você sabe, né? Ao desencarnarmos, nós guardamos em caixas tudo o que acumulamos de existências. Mas, vez ou outra, alguma caixinha entreabre e nós podemos deslumbrar, não sabemos como, alguma coisa que aquela pessoa fez pra gente. E aí, de novo, entra na nossa mente, no nosso coração, aquele desafeto e as lembranças. Embora a gente não tenha certeza do que ela fez, mas aquele pé atrás está lá, aquela desconfiança está lá. E eu não consigo trabalhar. Mas lembre-se, antes de reencarnarmos, antes de assumirmos a missão de virmos
como membros da mesma família, o acerto lá do outro lado foi que não, pode sim colocar a gente junto, agora vai ser diferente, agora eu vou ter mais amorosidade, agora eu vou ter mais compreensão, não, eu vou cuidar, eu não vou maltratar, eu vou ser compreensivo, e de repente você se vê com aquele inimigo do passado, como um filho, como um pai, como um irmão, e de novo você faz as mesmas coisas. Mas aquele que tem fé, aquele que aguenta firme, aquele que não se deixa esvanecer pelas aquelas horas que aquela pessoa fica ali pinicando, com certeza terá o seu mérito, meu irmão. Aguente firme, seja tolerante, reze por esse irmão. E quem sabe ainda nessa existência, vocês conseguem ter a cumplicidade, a amizade, a amorosidade tão desejada e que vocês buscam através do tempo. Não é fácil, ninguém disse que era fácil o amor fraternal. Mas nós podemos, tenha confiança, tenha tolerância, saiba compreender, tenha fé, peça paciência, peça essa força a Deus. E Ele com certeza vai te dar. E eu vou te ensinar um exercício. Através do sono, através do despreendimento da nossa carne, nós podemos viajar para onde o que nós tínhamos de lembrança desse desafeto, nós podemos encarar esse nosso irmão. E através do sonho, você mentalizar essa pessoa que você não tem tanto, você não consegue ter tanta afinidade, e você chamar ela no desdobramento do sono. E ali vocês conversarem e você dizer: meu irmão, eu sei que eu errei, eu sei que eu devo ter feito alguma coisa para você que eu não me lembro, mas agora, nessa existência, nessa encarnação, eu estou disposto a mudar, eu serei uma nova pessoa, me perdoe e vamos acertar essas contas, vamos igualar e que não haja mais nenhuma pendência entre nós. E pratique isso e você verá que em breve, através de 1, 2, 3, 10, 100 conversas que seja, um dia essa pessoa vai olhar com outros olhos para você, ou você vai olhar com outros olhos para essa pessoa. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as preces, a audiência, a recomendação deste momento fraterno aos nossos conhecidos, parentes e amigos. Como é bom semear o amor ao próximo. Agradecer a contribuição ao nosso bazar, com roupas, sapatos e demais itens de casa que tanto nos ajudam com estas doações a fazer melhoria em nossa assistência. Gostaria de lembrar que às quintas-feiras, a partir das 2h, o nosso reiki está atendendo. Lembrando que tem que vir e fazer primeiro um diagnóstico com a nossa mestra. E se você é mestra de reiki e gostaria de contribuir com o seu tempo e ajudar aqueles que também precisam receber o reiki, venha e participe do nosso projeto. O valor será 1 quilo de alimento não perecível que estamos aceitando para ajudar a casa. Nosso estudo também continua às quartas-feiras, de 3 às 4, na assistência.
Agradeço a você que nunca esquece de nós, dedicando sua contribuição, para que assim a nossa casa sempre quite as suas obrigações. E agradeço muito o seu esforço que tanto nos ajuda nessa campanha, principalmente agora que temos que pagar o 13º. E chegou então o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de outubro. Parabéns para Camille Peçanha Paranhos, para Ivan Paiva Rodrigues, para Sofia de Souza Pimentel, para Jandira Pereira, a nossa vovó, para Penha Maria Batista, Antônio Luiz Matos Magalhães, Janete Rianelli Limonge, Diego Dionísio de Barros, Joyce Sobreiro. Parabéns! Você também faz aniversário de outubro e eu não disse o seu nome? Aí vai o nosso abraço. Desejo que o seu dia seja maravilhoso, que com certeza você tenha muitos motivos para comemorar. Não deixe de comprar o seu bolo, chamar os seus amigos e soprar a velinha. Com certeza você merece. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos falar aqueles alimentos para o corpo. Alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha, açúcar, pó de café, leite de o leite ainda continuamos ganhando do Sesc. Que maravilha! E material de limpeza, tais como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. E também estamos precisando de papel higiênico e detergente de pia. Caso você não consiga trazer esses itens até aqui, mas gostaria de contribuir com a casa, anote a nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Você prefere passar um Pix? Pois não? Anote, por favor. Nosso CNPJ 34022 756 0000153. Se você quiser também passar aqui na nossa casa e dar um beijinho na vovó, eu vou falar o endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, aqui na Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. Se você preferir passar na nossa sala no centro da cidade, anote o endereço: com a Simone da 13 de Maio, a Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. A Simone atende pelo contato 31 90 38 73. A Simone da 13 de Maio estará lá de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. E a Simone também terá muito prazer em anotar o nome para a prece. Se você preferir passar um e-mail, anote, por favor, o nome da prece: nome para a prece @acepaulodetarso.org. O nosso e-mail de contato de bate-papo, anote também, por favor, contato@acepaulodetarso.org. Nesse e-mail da prece, você também pode pedir
pelos aniversariantes, lembrando que sempre um mês antes de iniciar o outro, ou pelo menos antes de acabar. Por exemplo, se seu aniversário é em novembro, já é hora de você mandar o nome, se deseja que falemos sobre isso na nossa programação. Teremos muito prazer de desejar tudo de bom para você. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai,
Apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos em seu capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos aqui na Mensagem dos Espíritos e hoje temos uma com o título Caracteres do Verdadeiro Espírito, do Verdadeiro Profeta, desculpem, que é uma mensagem de Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transição da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados,
que fizeram as suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirar também esta outra consequência, se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige ao seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, e como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e pela vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só das suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como o Cristo? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades instintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não há absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Maxime, numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus, eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. Bem, irmãos, essa mensagem de Erasto é muito clara, não carece de mais comentários. Por isso ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria de lembrar que o nosso livro Ceifa de Luz já está quase no final. E, ao acabar esta leitura, nós vamos iniciar um novo livro, Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier também. Então, queridos ouvintes, se vocês já gostariam de planejar ou comprar ou ver como conseguir o livro que nós vamos iniciar a leitura após o Ceifa de Luz será de nome Justiça Divina, também pelo Espírito Emmanuel, ok? Então, continuemos com a nossa leitura do livro Ceifa de Luz. Leitura 47, Autoproteção.
Pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 2. A gentileza deve ser examinada, não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face, quando o sentimento está longe de corolir. Reportamos-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido, unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas a custas de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas da autoproteção, a fim de nutrir-nos ou aquecer-nos. Outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medição de que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspirarmos à paz em nós. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: José Paulo Brito de Rezende, Maria Alzete Sório Tavares, Júlia Soares Rezende, Efigênia Florência dos Anjos, Norma Barbosa Lins, Antônio Dávila Lins, André Luiz Mendonça de Menezes, Célia e Família, Orlando Soares da Costa, Orlando Rodrigues, Heloísa Plaza Cândido, Rosileide Guimarães, Odileia Correia da Costa, Valéria Correia da Costa, Ruth Moutinho Quiroga Chometon, Eli Terinha de Campos Guimarães, Norival Ferreira Magalhães, Sônia e Solange Mesquita Ferreira, Maurício Alves, Demétrio Abdenur, Fara Neto, Daniela Queiroz Rocha, Shirley Bento de Souza, Cátia Souza de Santana, Francisco Bento de Souza, Gleides Bento de Souza, Elani Rodrigues Mendonça. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nelma dos Santos Rezende, Dulce Edenise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Leonides Bastos Martins,
Leonides Rezende, Vanessa Bastos Martins, Carlos Roberto Rezende, Antônio Dávila Lins, Glória Maria de Souza Gomes, José Paulo Brito de Rezende, Elza de Souza, João Antônio Rodrigues, Oirã Ferreira, de Janira Madalena. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes. A pobreza, considerada em sua expressão de carência absoluta, em verdade, só existe no homem, quando o homem se afasta dos tesouros divinos que lhe enriquecem a senda. Move-se a terra no espaço entre milhões de mundos. Nasce a criatura no seio da humanidade, entre milhões de seres irmãos. Para desenvolver-se na esfera carnal, recebe um corpo constituído de milhões de células e, comumente, dispõe de milhões de minutos para educar-se e engrandecer-se. Alteram-se a cada hora milhões de existências nos reinos inferiores da natureza, para que lhe não faltem força e combustível à máquina fisiológica, abençoado instrumento com que pode aproveitar as múltiplas oportunidades de evolução e aprimoramento que a experiência lhe oferece a cada passo do dia. Minha irmã, meu irmão, tudo é grandeza na casa de Deus, e todas as bênçãos de Deus no universo são administradas em máxima expressão. Tenhamos, assim, suficiente disposição de aprender e servir, e acumularemos em nós mesmos não as cruzes de ouro e fogo, sangue e lágrimas que tantas vezes nos arrastam aos precipícios das trevas sob o fardo espinhoso das provações que atraímos com a nossa própria irresponsabilidade e desvairamento. Mas sim, os talentos do amor excelso, suscetíveis de soerguer-nos da sombra do vale para o fulgor dos cimos, investindo-nos na posse da herança celeste que nos é reservada indistintamente no reino da eterna luz. Meu companheiro de todas as tardes, auxilia enquanto é tempo, ajudando, compreendendo, servindo, perdoando, construindo para o bem e amando cada vez mais, na certeza de que o auxílio prestado desinteressadamente aos outros nas lutas da terra é investimento de paz e vitória, felicidade e luz, para a glória dos céus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação,
Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.